Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos retornando aí quarta-feira com o nosso estudo com o reverendo Davidson Bignon, falando aí sobre o último lançamento do livro dele, que é falando sobre as intempéries da vida. Hoje nós estamos iniciando, graças a Deus, Deus tem cuidado dos seus papais, Deus tem cuidado da vida do nosso irmão, Deus tem cuidado como um todo. Então hoje é o nosso retorno. E eu não quero, me estender muito, porque eu quero convidar o pastor Davidson. Ele vai estar aí compartilhando conosco a respeito do seu último livro, a respeito do o livro de Jó, né? Ele está falando, nós vamos falar sobre os segredos revelados do livro de Jó, ok? Então, ele é o bambambam. Então, eu vou sair de fininho para que ele possa entrar, para que ele possa iniciar, e também, é óbvio, depois ele vai compartilhar algumas questões relacionadas à mamãe dele, que graças a Deus já está bem melhor. Reverendo Davidson, bom dia, tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos. Já desde antemão eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha família, oraram pela minha mãe, em especial. Ela passou por um momento assim, bastante preocupante, mas graças a Deus o Senhor tem dado a bênção, tem dado a vitória e temos alcançado grandes vitórias também na luta que ela está tendo, né, contra a questão da doença do rins que ela teve uma insuficiência renal, e estamos tratando essa insuficiência aos poucos, com fé em Deus de que os rins voltarão a funcionar normalmente como voltaram. Muito bem. Pastor Reverendo, que bom que a mamãe já está boa, né, se recuperando. Nós vamos aí seguir orando para que Deus continue realizando as maravilhas que só Ele pode realizar na vida do homem. Além da cura física, da cura emocional, Ele também pode salvar. E eu quero aproveitar, você que vai nos acompanhar nessas lives de estudo, deixe Deus falar contigo. Deixe Deus agir na sua vida através do seu Espírito Santo. Quem sabe, hoje ainda você pode, então, entender o amor de Deus e, a partir do amor de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e ver mais ainda o poder de Deus sendo manifesto na sua vida e também na sua família. Deus abençoe. Reverendo Davidson, fique à vontade. Temos aqui, esse livro aqui, A Semente é a Palavra, é um livro para pregadores. Você que deseja pregar a palavra de Deus, esse é um livro feito para você, tá? Aqui eu ensino sobre a nova homilética. E se você também desejar, além desse livro aqui de 400 páginas, tem de graça, esperando por você, um curso inteiro baseado nesse livro aqui, um curso sobre pregação, tá bom? Você vai aprender a fazer pregação narrativa, o que é muito interessante e tem assim, um poder de engajamento muito grande com os nossos ouvintes brasileiros. Então, conheça esse livro, vai ser bênção para a sua vida. Tem também esse meu livro aqui, que é o Salmo 23, completamente comentado à luz do original em hebraico. Tá bom? Então, se você quiser conhecer de modo completo a mensagem do Salmo 23, que é um livro totalmente ilustrado, tá vendo? Totalmente ilustrado, bem comentado em cima
da língua original hebraica. Aqui, ó, segredos revelados da Bíblia hebraica. Então, Salmo 23, que você vai conhecer como nunca conheceu antes. E também, acompanhando ele, temos aqui o livro do comentário do Salmo 91, também totalmente baseado na língua hebraica. O livro é Proteção Divina no Curso da Vida, tá bom? Todas as revelações originais do Salmo 23, também direto da língua original hebraica, tá bom? Aqui, ó. Um livro de quase 400 páginas de puro conteúdo bíblico, né? A conhecer o Salmo 91 como nunca conheceu antes. E aqui o livro, que é a base dos nossos estudos, que a gente teve que dar uma paradinha por um tempo, mas estamos retomando hoje. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? Um livro completamente comentado sobre o sofrimento. Tem também informações em hebraico aqui, mas esse aqui ó, é um livro que vai tratar sobre o tema do sofrimento e a integridade do servo de Deus. Então, esse é o lançamento do ano, vale a pena você conhecê-lo e é a base dos nossos estudos nesse material novo. Para você fazer contato comigo, você clica, você pode fazer contato comigo pelo meu WhatsApp. 021 998 585402. 021 998 585402. E eu vou te mandar um link com todos os meus livros, todos os links, como adquirir, todas as informações necessárias para você poder conhecer as minhas obras, tá bom? Que seja uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família também. Muito bem, pastor Anderson, vamos começar então. Recado dado, vamos começar agora o nosso estudo. Isso, muito bem. Estamos aqui com o nosso material já sendo apresentado para vocês. Eu vou aqui, ó, também indicar para você esse material que é de graça. Você não precisa pagar nenhum centavo. Você pode fazer contato com o pastor Anderson. Ele vai te enviar o PDF com o resumo das nossas aulas, tá bom? Nossas aulas que estamos retomando hoje aqui, segredos revelados do livro de Jó, tá bom? Então você poderá retomar aqui onde nós paramos, né? Peça então ao pastor Anderson e ele vai enviar para você o PDF gratuito. Um PDF com 50 páginas. PDF inteiro com o resumo desse meu comentário do livro de Jó, tá bom? Vai ser uma bênção para a sua vida também. Bom, nós temos falado aqui de todas essas informações importantes acerca do livro de Jó. E hoje vamos falar começar falando pelo menos, né, sobre a divisão e o esboço sintético, tá bom? É um esboço bem sintético, bem resumido mesmo, para você ter uma ideia de como funciona a estrutura do livro de Jó, tá? Então, como nós temos visto nas aulas anteriores, o livro de Jó, ele tem uma estrutura até relativamente simples, né? Ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é a tragédia de Jó, os capítulos 1 e 2, tá? Essa primeira parte, ela foi escrita em prosa, tá legal? Portanto, é um texto escrito, esses 2 capítulos aqui, primeiros, é um texto escrito de forma narrativa, em prosa. E temos também aqui, ó, a segunda parte, eu já vou retomar aqui a primeira para explicar. A segunda parte é o trauma de Jó, dos capítulos 3 até 42, versículo 6, né? Então, o trauma de Jó foi totalmente escrito em linguagem poética. E mais à frente vamos ver qual é essa linguagem poética, qual é o estilo literário da poesia em que o livro de Jó está inserido, tá? Então, o trauma de Jó foi escrito em linguagem poética, no estilo poético, e trata sobre o desdobramento de tudo que
como que Jó reagiu a toda a tragédia que ele recebe nos capítulos 1 e 2. E aqui, ó, a parte final da nossa estrutura é o triunfo de Jó, que é o capítulo 42, de 7 a 17. E, novamente, esse triunfo aqui, ou epílogo, né, de Jó, ele foi escrito novamente em prosa, em estilo narrativo novamente, tá? Então, você tem aqui, ó, dois estilos misturados em três partes. Na primeira parte, que é a tragédia do personagem Jó, capítulos 1 e 2, escrito em prosa inicialmente, né? Nesta parte, Jó é introduzido como um homem justo e próspero, cuja fé é testada por Satanás, desencadeando uma série de calamidades em sua vida. Apesar de todas as suas perdas, Jó mantém sua integridade e submissão a Deus. Lembre-se de que integridade é a palavra-chave, tá legal? É a palavra-chave tanto quanto sofrimento. Temos também a palavra graça, que aparece aqui no livro, e ela tem um destaque também interessante, mas do nosso escopo geral aqui, temos que falar em integridade, além do sofrimento dos justos, né, que é o tema principal de Jó, tá? Então, nessa parte introdutória, no prólogo, você começa a ver sobre a tragédia do que aconteceu com Jó, o início de Jó, de tudo, quem ele era, como ele se apresenta diante do sofrimento. E Jó não faz ideia do propósito final, do porquê que ele enfrentou todo o sofrimento. E nós temos condições, sim, de entender os motivos pelos quais Deus permitiu que Jó enfrentasse tudo o que enfrentou, tá? Então, nessa primeira parte do livro, os capítulos 1 e 2, que é o prólogo de Jó, todo escrito em prosa, tá bom? E o tema é a tragédia, tudo que Jó começou a enfrentar. A segunda parte, que é o trauma de Jó, que vai dos capítulos 3 a 42, a primeira parte, né, do 42, escrito totalmente em poesia, especialmente em forma de diálogos, tá bom? Então temos aqui os diálogos entre Jó, os seus amigos, e também Deus entrando na história bem no final, no clímax dessa parte aqui sobre o trauma de Jó. E as respostas que Jó queria receber, será que Deus deu todas as respostas às perguntas que Jó teve? Será que de fato Deus se dignou a respondê-lo ou será que não? Não é? Será que Jó teve algum tipo de resposta? A gente já sabe que não. Mas por que que não? Por que que Deus não quis responder? Por que que nós lemos o livro de Jó e simplesmente percebemos das entrelinhas qual o propósito, mas ele não está revelado claramente no livro? O porquê disso tudo, né? Mais à frente, em nossas aulas, a gente vai chegar a essas informações, tá? Então, nessa parte aqui, que é a segunda parte, o trauma de Jó, a gente vai ver todo o desdobramento, como que ele lidou com tudo isso, como que ele teve que lidar com o seu próprio sofrimento e também o sofrimento da sua esposa, como que os seus amigos começaram a lidar com ele e depois começaram a trabalhar também com o problema do livro de Jó, porque para os amigos dele também o problema de Jó foi um quebra-cabeça, tá? E nessas discussões frequentes dos amigos dele com ele próprio, foram uma tentativa de convencimento de algo que eles acreditavam ser a verdade, mas que, na verdade, Jó não estava convencido da tese desses seus amigos. Então, é interessante a gente ler os desdobramentos, então, de como Jó, um homem de Deus, homem íntegro, reto, atestado pelo próprio Deus, essa integridade de Jó
não apenas foi atestada pelos seus amigos, pela sua família, mas até mesmo pelo próprio Deus, tá? Então nós já sabemos quem Jó é. Nós já sabemos da qualidade do caráter de Jó. Mas aqui vamos ver como alguém com o caráter que Jó tem lida com uma tragédia tão terrível quanto essa. E antes que você pense, sim, Jó era paciente, Jó teve a sua integridade intacta, mas Jó, entenda, Jó não levou o sofrimento que ele teve, como nós dizemos aqui no Brasil, né? Ele não levou na flauta. Não foi fácil para Jó enfrentar tudo. Para ele não foi uma fé sempre constante, sempre lá em cima no gráfico da fé. Ele teve altos e baixos. Mas assim, o principal ele conseguiu manter, que era a sua integridade. Era a sua sinceridade diante do Senhor, tá? Então a gente vai desdobrando isso aí um pouco mais à frente também nas nossas aulas e nossos estudos, tá legal? Na parte final, então, dessa divisão literária do livro, né? Nós temos aqui o Triunfo de Jó, que também foi escrito em prosa novamente, não é que volta a escrever em prosa. Então temos nessa parte do Triunfo de Jó todo o epílogo, como que tudo termina. Depois de todo o drama que Jó enfrenta, depois de Deus ter falado com ele, sendo essa parte então o clímax do livro, e agora o livro chega nos seus finalmente, né? Chega no final. E nessa parte aqui do triunfo de Jó, nós vemos como tudo acaba terminando para ele. Nesta última parte, Jó é vindicado por Deus, seus amigos são repreendidos, e há repreensão para os amigos, porque eles também erraram, né, na sua abordagem, e sua prosperidade é restaurada. Ela é até duplicada, né? Ele tem uma prosperidade duplicada em comparação à que ele tinha antes. O livro termina com a impressão clara de que a justiça e a soberania de Deus foram vindicadas, mesmo que Jó não tenha compreendido completamente os propósitos divinos em permitir, em até provocar o seu sofrimento, tá? Eu já expliquei aqui em aulas anteriores que nós hoje já temos uma boa noção do porquê que Deus levou Jó a seguir com esse sofrimento, com essa escalada do seu próprio sofrimento, tá? Nem sempre a gente tem essa clareza de percepção quando o sofrimento é com a gente, conosco. Mas lendo aqui, né, na qualidade de leitores e percebendo a circunstância que Jó enfrentou em sua vida, com esse distanciamento, a gente consegue com mais clareza perceber por que que Deus permitiu que Jó enfrentasse tudo aquilo e onde Deus quis levar Jó, até mesmo na sua própria experiência e intimidade com o próprio Senhor, tá? Mas enfim, não é? Então esse é o nosso esboço sintético, tá bom? Em 3 partes apenas, é muito tranquilo. Claro que a maior parte é a segunda parte é em poesia, que é um trauma de Jó. O livro inteiro desvenda isso para a gente, tá bom? E nesse meu livro eu faço um comentário até de um trecho muito pequenininho, enxergando inclusive o sofrimento da própria esposa de Jó, que o texto bíblico em hebraico só tem um versículozinho dedicado a ela, e a gente também vê Jó repreendendo a sua esposa, mas vamos chegar lá. Você vai entender com mais fidelidade, com mais abrangência até, com a perspectiva da mulher de Jó, nessa exegese que eu pude fazer para produzir esse livro, tá? Então você, minha irmã em Cristo, fique também tranquila que não vamos chegar lá. Você vai entender como a esposa de Jó lidou também, a perspectiva dela, como que ela lidou com o sofrimento do seu marido e dela mesmo também, não é? E não foi também fácil para ela não, tá? Não foi fácil para Jó e nem sequer para sua esposa, porque ela também sofreu a tragédia juntamente com ele. Tá legal? Muito bem. Vamos continuar então aqui, agora falando sobre a mensagem principal do livro de Jó, tá?
todo livro bíblico ele tem uma mensagem que ele quer passar. A mensagem principal, que é como se fosse um resumo do livro inteiro, não é? E essa mensagem, esse suprassumo, é o coração do que o livro quer que a gente aprenda com a sua leitura, com o seu estudo. E, segundo o livro do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que é o livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, a mensagem do livro de Jó é a seguinte: presta atenção, a soberania inescrutável de Deus em seu lidar com as suas criaturas é vindicada mediante o ciclo de prosperidade, sofrimento e recuperação na vida de Jó, quando este é levado ao ceticismo e justificação de si mesmo para uma atitude de humilde fé. Tá bom? Então, vamos destrechar aqui essa mensagem principal do livro de Jó, segundo o saudoso doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, tá? Então, ele fala primeiro, a palavra-chave aqui é soberania inescrutável de Deus, tá? Soberania é a palavra-chave inicial nessa mensagem, tá? Ou seja, Satanás colocou em xeque a soberania de Deus quando Deus apresentou a ele, colocou o holofote assim em cima da vida do seu servo Jó, tá? Satanás coloca em xeque a soberania divina. Só que essa soberania divina é inescrutável, ou seja, inescrutável significa que é uma sabedoria que não dá para entender, não dá para você compreender de modo completo. Você apenas reconhece e aceita a soberania inescrutável de Deus em seu lidar com o lidar divino, né? Quando Deus lida com as suas criaturas, essa soberania inescrutável ela é vindicada, ou seja, ela é reforçada mediante o ciclo de. Aí é como Deus lidou com Jó, né? O ciclo de prosperidade inicial, depois o sofrimento e a perda de tudo, e depois a recuperação do que ele havia perdido. Tanto prosperidade, sofrimento e recuperação diz respeito a tudo que Jó perdeu e pelo seu sofrimento e mantendo a integridade intacta, ele recupera perante, o Senhor faz ele recuperar, não é? E recuperação é dobro, claro. Mas é claro que por exemplo, a recuperação é dobro, mas os filhos que ele perdeu na primeira fase da sua vida, eles não ressuscitaram naquele momento. Ele ficou ainda com o luto dos filhos antigos, dos filhos anteriores. Mas ele teve novos filhos melhores, em qualidade melhor, o que realmente faz com que houvesse pelo menos um consolo para ele e para sua esposa, tá? Mas é claro, as vidas perdidas lá atrás foram perdidas de verdade, né? E ele teve que levar para o túmulo dele próprio e a sua esposa também o luto, né, pela perda de todos os seus filhos na fase inicial, tá bom? Mas Deus é bom e Deus recupera, e Deus consola, Deus conforta. Então Jó voltou a ter uma vida plena após a sua recuperação, tá? Então, a soberania inescrutável de Deus, em seu modo de lidar com as suas criaturas, é vindicada mediante o ciclo de prosperidade, sofrimento e recuperação na vida de Jó. Então, Satanás vindica, Satanás, então, questiona Deus sobre o modo como Deus estava lidando com Jó, e claro, Jó que era o representante de toda a humanidade. Então, se Satanás questiona Deus pelo modo como ele lidava com Jó, ele estava, na verdade, questionando Deus como o modo como ele podia lidar com os seus preferidos na humanidade. E isso a despeito de o governo do mundo, o sistema, né, de governo do mundo, haver sido entregue para Satanás quando Adão e Eva aceitaram o pecado, a tentação e o pecado. Então, terceirizaram para Satanás
o sistema de governo do mundo. É por isso que o apóstolo João, na sua epístola, disse que o mundo jaz no maligno. Ele está submerso, ele está morto, ele está completamente inerte e totalmente sufocado, submerso no maligno, porque Satanás domina o sistema de governo mundial, tá? Então, isso é uma lição importante para a gente, porque ainda que o Satanás tenha algum domínio sobre o governo, há seres humanos que querem servir a Deus de modo voluntário, ainda que esteja sofrendo por isso. Essa fidelidade, essa integridade a Deus, essa sinceridade que Jó teve, ela também é encontrada hoje em muitos cristãos, em muitos servos de Deus. Tá bom? Então, essa é uma mensagem crucial e importantíssima dessa soberania divina ser vindicada por Satanás, mas ser reforçada por esse processo de prosperidade, sofrimento e recuperação, e Deus controlando todo o processo, inclusive colocando arestas na ação do próprio Satanás para que não exagerasse, tá? Então, Jó passa por todo esse processo para o seu próprio bem, para o seu próprio aprendizado. Então, quando este que é o Jó, né, quando tudo isso acontece, é quando Jó é levado do ceticismo inicial e a justificação de si mesmo, tá? O ceticismo do quê? Dos seus próprios erros, né? Ele achava que ele era tão bom e perfeito que ele não tinha erros. Também não é assim, não é? Por mais que, do modo geral, o Jó era inocente do que os seus amigos o estavam acusando, e no meu livro eu tive bastante páginas para comentar de modo assim, bem abrangente todas as acusações dos amigos de Jó contra ele e as defesas que Jó apresentou sobre essas acusações, tá? Então ele passa do ceticismo de si próprio, né? Do ceticismo de sua própria situação espiritual perante Deus, e também da justificação de si mesmo, da autojustificação, e a gente faz isso direto. Todo ser humano tem o ceticismo de que não, eu não erro, eu não errei, eu sou, né? Eu sou sincero aqui em dizer que eu não errei. Mas ele passa dessa situação aqui e a justificação é de si mesmo, né, de si próprio, das suas atitudes. Todo ser humano passa por isso para tentar maquiar os seus próprios erros, as suas próprias limitações, né? A gente também enfrenta isso aqui ao longo da vida. Para então, ele passa então, depois do sofrimento, dessa situação de ceticismo, justificação de si mesmo, para uma atitude de humilde fé. Quando ele reconhece, né, que eu antes ouvia só falar de ti, agora te conheço de verdade. Porque no sofrimento, embora não tenha dado todas as respostas do jeito que Jó queria, nos termos que Jó apresentou para Deus, das suas queixas, Deus não apresentou para Jó as respostas no nível do que Jó queria, mas ele deu respostas sim, e o que Jó aprendeu no curso do seu sofrimento não tem preço. Era isso que Deus queria, que Jó chegasse ao aprendizado. Jó amadureceu. Jó, de fato, passou a conhecer a Deus não apenas de modo teórico, mas de modo prático, completo, de modo realmente que estivesse mudando a sua história, a sua vida, tá? Então, vou só ler novamente a frase para poder arrematar e seguimos então com o nosso conteúdo. A soberania inescrutável de Deus, em seu lidar com as suas criaturas, é vindicada mediante o ciclo de prosperidade, sofrimento e recuperação na vida de Jó, quando este é levado do ceticismo e justificação de si mesmo para uma atitude de humilde fé. Tá legal? Então, essa é a principal mensagem do livro de Jó, segundo o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, e eu realmente concordo com a sua percepção, com a sua abordagem.
Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Esse aqui é o gênero literário do livro de Jó. E eu preciso dar algumas explicações aqui sobre o gênero literário de Jó. Vamos falar aqui sobre a sabedoria especulativa, tá? Como é essa sabedoria especulativa? Ela aparece muito na Bíblia? É só Jó que tem assim, ou tem outros livros? Como é que funciona esse gênero chamado de sabedoria especulativa, tá? E a gente vai entender agora por que Jó é acrescentado, é classificado nesse gênero literário, tá bom? E essa vai ser a última informação que vamos tratar aqui na aula de hoje, para deixarmos mais conteúdo para a aula seguinte, tá bom? Muito bem, então aqui, ó, o livro de Jó é uma obra-prima da poesia e teologia bíblica, composta principalmente por diálogos poéticos entre Jó e os seus amigos, além de discursos de Eliú e do próprio Deus, né? Eliú é um outro amigo dele, talvez um amigo menos conhecido, o mais novo. Ele teve assim uma participação diferente das dos demais, tá? Mas ainda assim, ele está incluído naquele bojo ali dos amigos de Jó, e como eles começaram a tentar filosofar e compreender o que estava acontecendo com Jó, não é? Bom, esses diálogos utilizam metáforas e simbolismos que enriquecem a narrativa. Metáforas, se você está percebendo ou está lembrado, metáforas são comparações, tá bom? Comparações que você faz de algo conhecido para você entender algo que não é conhecido. Então você parte do conhecido para o não conhecido, então lança a luz para aquilo que você não conhece ainda. Metáfora, portanto, é isso. E também trabalha com simbolismos, tá bom? Com vários símbolos literários antigos, próprios da poesia hebraica, né? Para enriquecer a narrativa do próprio Jó. A sabedoria no livro de Jó, assim como em outros livros sapienciais da Bíblia, oferece ensinamentos práticos e morais para orientar a conduta diária e a relação com Deus. Então, a sabedoria, de modo geral, na Bíblia, ela é prática e pouco filosófica, tá? Essa sabedoria mais filosófica, mais abstrata, o pensamento mais abstrato, isso é mais próprio do pensamento ocidental. O pensamento oriental, do Médio Oriente, não é? Ou do Oriente Próximo, né, como é classificado, né, pelos especialistas aí na época da Bíblia, né? Então, a sabedoria desse Oriente Próximo é uma sabedoria mais prática, pouco especulativa, pouco filosófica e mais prática. Tem um segmento da sabedoria, que em hebraico é Chokhmah, é sabedoria em hebraico, Chokhmah. Ela é uma sabedoria prática. Então, não é, por exemplo, o cara que usa a sabedoria para estudar uma faculdade de filosofia, para ficar escrevendo livros e dando aula apenas. Não é isso, entendeu? Não é sabedoria nesse nível. É sabedoria de modo prático, ou seja, é o cara que faz a faculdade
ou faz um curso de especialização, faz um curso prático, não é? Um curso profissionalizante, para poder aprender um ofício prático. Então, é o cara que faz uma faculdade ou faz um curso para aprender a ser marceneiro, para aprender a trabalhar com a parte elétrica da casa, entende? Para aprender a fazer um bolo, a fazer uma comida, a tocar um negócio de uma padaria ou de um açougue, enfim, não é? A sabedoria prática para objetivos práticos. Essa é a classificação em geral da literatura sapiencial, a sabedoria de um modo geral. É a sabedoria que aparece em Provérbios, é a sabedoria que aparece também em outras partes da Bíblia, que não é só Provérbios que é o livro sapiencial. Tá bom? Jó também é classificado como livro sapiencial, só que é uma sabedoria diferente. Tanto Jó, quanto também o outro livro, o irmão dele, que trabalha essa questão da sabedoria especulativa, que é o livro de Eclesiastes, que não por acaso são os dois livros mais difíceis na parte poética, né? São os dois livros poéticos mais difíceis de você interpretar, de você entender. Por quê? Porque eles trabalham com a sabedoria especulativa, que é um desdobramento da sabedoria de um modo mais geral, só que é uma sabedoria menos prática e é uma sabedoria mais filosófica no mundo antigo, tá bom? Por isso que o livro de Jó, ele tem suas particularidades para a compreensão, até mesmo original em hebraico. O hebraico dele é bastante arcaico, tá? E então, você tem alguma dificuldade, alguma peculiaridade para poder compreender e perceber e interpretar o livro de Jó. Tá legal? Bom, então, vamos falar aqui, né, de um modo mais resumido, que eu já expliquei, sobre o gênero sapiencial de um modo geral, tá? Então, inclui a sabedoria proverbial, que eu já expliquei aqui, encontrada em provérbios e as máximas práticas, que nós temos também em português, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é uma máxima prática, né? Um provérbio em língua portuguesa, não é? Que vai te dar um ensinamento prático. Então, na Bíblia também tem, né, a sabedoria proverbial, encontrada em Provérbios, livro de Provérbios, né, e também Provérbios de modo geral, em outras partes da Bíblia, e que são essas máximas práticas da sabedoria antiga, né? Que é muito prático, é muito concreto, é muito perceptível, né? Você pode até tocar naquilo que a sabedoria prática hebraica antiga trata. Mas tem também a sabedoria especulativa, que é o caso do que estamos trabalhando no livro de Jó. Essa sabedoria especulativa, então, aborda questões filosóficas e universais da existência, como o sofrimento e a justiça divina, tá? Então, enquanto a sabedoria especulativa trata de coisas concretas e específicas do dia a dia, ou seja, temas menores, práticos, não é o que talvez se chama na filosofia atual de ética e etiqueta. Não é? A etiqueta é uma ética pequena, para tratar de coisinhas menores, como você se portar na mesa, como se vestir adequadamente, como você falar adequadamente numa situação social. Isso são regrinhas de etiqueta, que é uma ética pequena. E a ética, de um modo geral, né, a ética normal, ela é uma ética que trata de como você vai lidar com o modo como lida com o colega, com o ser humano, do trato social, fazer o bem e não fazer o mal, o modo como você vai lidar com as pessoas. Tá? Essa é a ética, de um modo geral. Então, enquanto a etiqueta trabalharia, por exemplo, na sabedoria antiga, a sabedoria proverbial trabalharia com etiqueta. E a sabedoria especulativa com a ética mais abrangente, mais filosófica, mais trabalhando com temas mais universais. Enquanto que a sabedoria proverbial trata
de temas locais, temas do dia a dia da pessoa, não é? E a especulativa, então, trata de temas universais e filosóficos, que era uma forma de sabedoria no mundo antigo também, e é um desdobramento do gênero sapiencial, de modo geral. Tá legal? Bom, o livro de Jó pertence a este último gênero, que é a sabedoria especulativa, explorando as ambiguidades da existência humana e desafiando a teologia da retribuição, que associa prosperidade à justiça e sofrimento ao pecado, tá? Guarda também essa expressão aqui, teologia da retribuição. Vamos tratar bastante também dessa teologia da retribuição quando formos trabalhar de modo mais abrangente, mais completo, sobre os diálogos de Jó com os seus amigos, tá legal? Eles trabalham totalmente a teologia da retribuição, que é a teologia que associa a prosperidade material, financeira e até emocional à justiça diante de Deus. Justiça aqui com respeito a Deus, né? Justiça, tanto justiça pessoal no dia a dia, quanto também justiça perante Deus, tá legal? Justiça espiritual. E o sofrimento é associado, então, na teologia da retribuição, é associado ao pecado. Existe teologia da retribuição na Bíblia? Existe. A Bíblia também fala e dá respaldo para a teologia da retribuição. Mas a gente vai ver aqui que Jó traz uma exceção a essa teologia da retribuição, que não pode ser levada muito a ferro e fogo, tá? A gente vai entender que até certo nível, sim, Deus retribui com a justiça e retribui com o sofrimento aquele que se dedica ao pecado, tá? A Bíblia dá, sim, margem e respaldo para esse entendimento. Por isso que a Bíblia fala do justo e do ímpio, não é? A Bíblia trata o justo de um jeito, o jeito de abençoador, e trata o ímpio, no final, pelo menos, né, de um jeito que o ímpio vai se arrepender por se dedicar tanto assim à impiedade. Então, Deus retribui. Deus faz justiça desse jeito. Mas há exceções, você sabe que há. Muitas vezes nós somos justos, nós procuramos servir a Deus, e às vezes até nos enganamos, né? Achamos que somos justos, quando na verdade não somos totalmente assim. Mas o fato é, sendo realmente justos ou não, a gente sempre tem essa sensação de que, de alguma forma, Deus podia nos abençoar mais, não é algo desse tipo. Jó trata conosco sobre esse tema. Como que a gente pode, então, entender a teologia da retribuição, mas sem exageros, sabendo que há exceções. Jó foi uma exceção, não é? Claramente uma exceção. Mas, enfim, Deus vai trabalhar com a gente segundo os seus termos, segundo o seu tempo, segundo o modo como Ele quer nos levar a certo tipo de aprendizagem. Tá legal? O texto de Jó é repleto de poesia e reflexões filosóficas profundas. Claro, porque é sabedoria especulativa, como eu já expliquei para você. Questionando as concepções tradicionais de retribuição e justiça. Ele sugere que o sofrimento pode ter propósitos redentores e que a justiça divina transcende a compreensão humana limitada, tá? Não adianta você achar que se você fosse Deus por um dia, você estaria resolvendo todas as mazelas do mundo. A gente tem essa ilusão, isso é ilusão. Você não sabe o modo certo como deve lidar com o mundo. É Deus que sabe, porque Ele é que é Deus e não a gente. Né? Sobre isso, tem 2 filmes interessantes que eu recomendo, que é antigo já, né? Mas são 2 comédias muito boas, chamadas de O Todo-Poderoso, não é? Um filme americano, né? Em que Jim Carrey
se torna Deus acho que é por um dia ou por um tempo, acho que é um dia só. E ele acha que pode resolver tudo no mundo. Porque ele sendo Deus, ele sabe mais do que Deus, não é? E é claro, o filme é uma comédia, ele vai exagerar isso, mas é uma lição interessante. Às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus para julgar, até para condenar o modo como Deus tem lidado com a nossa própria vida. Veja só, não é? É o barro reclamando com o oleiro, de como que o oleiro deve trabalhar e moldar o próprio barro, não é? Então, Jó vai tratar disso, de modo magistral, não é? Então, as discussões entre Jó e os seus amigos apresentam diferentes perspectivas teológicas e filosóficas, enriquecendo o debate sobre essas questões que envolvem o sofrimento humano, tá? A linguagem poética do livro, com as suas metáforas naturais, imagens vívidas, né? Porque ele é muito concreto, ele vai trabalhar a concretude nessas imagens e metáforas, não só transmite as ideias e temas da obra, mas também evoca uma resposta emocional e espiritual do leitor, daquele que está lendo o livro de Jó. A natureza é frequentemente utilizada como símbolo do poder e da majestade de Deus, bem como também da fragilidade humana. Tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje. Na próxima semana, na próxima aula, se Deus quiser, vamos trabalhar o cenário cultural do livro de Jó. Tá legal? Joia, joia. Eu quero dar bom dia aí a nossa irmã Zuleida Vidal, que está conosco. Bom dia. Ela fala que alegria, né? Ter de volta o nosso amigo pastor Deus aí com os estudos tão edificantes. Bom dia também aí uma Dias, que também está conosco, e também a Zilmar Guimarães. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né? Hoje foi uma introdução, ele já veio falando sobre algumas coisas importantíssimas para nós, a respeito do livro de Jó, que eu e você precisamos estar atentos a respeito da resposta da parte de Deus. Nem tudo ele respondeu a Jó, né? O objetivo, inclusive, né, das provações, primeiro não é para reprovar ninguém, mas é para atingir o propósito de Deus. Então eu quero abrir esse espaço. Caso alguma irmã queira fazer aí a sua pergunta, pode fazer pelo chat, né? Pelo bate-papo. Faça a sua pergunta, né? Faça para que o reverendo Davidson possa responder. Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta ao reverendo Davidson. Que pergunta é essa? É uma pergunta que muitas das vezes eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade em compreender. O que é a soberania de Deus? Porque eu acho que está muito presente também no livro de Jó, né? A soberania de Deus. Fala para a gente um pouco mais, amigo. Claro, é um prazer, né? Falar de soberania de Deus. A gente tem trabalhado bastante sobre esse tema, né? Até porque nós temos a fé reformada, e ela dá muita ênfase em todos os postulados teológicos, ele dá muita ênfase à soberania divina. O que é soberania, né? Um soberano é aquele que faz o que ele quer, do modo como ele quer, no tempo que ele quer, sem precisar prestar obediência a nenhuma pessoa, a nenhum ente, a nenhum ser. Né? Simplesmente Deus é soberano porque ele faz o que ele quer. Na nossa percepção até jurídica, né, no que diz respeito à minha vida, eu sou relativamente soberano, porque eu tenho obrigações sociais, eu tenho obrigações com o Estado, porque se eu fosse totalmente soberano, por exemplo, eu não pagaria impostos. Se eu fosse totalmente soberano aqui no mundo, né, eu estaria, por exemplo, tirando a vida de quem é meu inimigo. Então eu não teria inimigos, porque eu sou totalmente soberano, ninguém pode comigo, né? Tem até aquela planta, né? Comigo ninguém pode, é mais ou menos isso. Só que o ser humano não é soberano, porque a soberania que eu tenho com respeito à minha vida, às minhas escolhas, ela é relativa, principalmente diante de Deus, porque também eu vou colher
o que eu plantei em termos de escolha. Então, se eu tive certa soberania para escolher alguma coisa, eu não vou ter essa mesma soberania para colher aquilo que eu plantei com a minha escolha anterior. Então, eu não sou obrigado a fazer certa escolha, mas eu sou obrigado a aceitar o resultado da escolha que eu fiz, sendo a escolha correta, sendo a escolha errada, tá? Então, a nossa soberania é relativa, mas a soberania de Deus é absoluta, tanto com respeito a Ele próprio. Deus subsiste por si próprio, Ele é soberano porque não depende de ninguém e nem de nada para Ele ser quem Ele é. Ele, na verdade, Ele é a razão do ser. Ele é a causa não causada, como se fala em teologia, não é? Então, ele simplesmente se basta, ele é completo, ele é total em si mesmo. Ele é soberano. Então, ele não presta obediência a ninguém. Ele faz o que quer com toda a sua obra criada, inclusive nós, seres humanos. Ele faz o que quer, como quer, quando quer. Entendeu? Ele quer, ele faz, porque ele é todo poderoso. Ele é soberano em tudo o que ele faz. Esse é o conceito de soberania. E quando Deus apresenta Jó para Satanás, lá no prólogo, no início de tudo, não é? Ele coloca o holofote sobre o livro, sobre a vida de Jó. E Satanás, então, toma a atitude de questionar Deus em sua soberania e até mesmo em sua integridade com respeito ao modo como lidava com a sua criação, já que Satanás queria, nesse embate todo, dar uma lição em Deus, mostrando que ele que havia recebido dos seres humanos o governo do mundo, ele tinha todo o governo, né, sobre a terra, sobre o modo como lidava com os seres humanos, e todos os seres humanos eram praticamente escravos dele como dominador dos seres humanos. Deus então elenca Jó, escolhe Jó, para mostrar para Satanás que não, ele não dominava sobre toda a raça humana, mas existia pelo menos um homem que servia a Deus em vez de servir Satanás, tá? Então isso é muito claro também percebermos o porquê que Deus coloca Jó em evidência diante de Satanás e o porquê, qual foi a motivação que levou Satanás a colocar Deus contra a parede e a vindicar o modo como Deus estava lidando com a própria humanidade. Tá? Entre aspas, ele estava dizendo: olha, Deus, eu não confio na sua integridade, porque você não está sendo íntegro com todos os seres humanos, porque você está dando preferência para um, porque ele te agrada mais. Entendeu? Essa é a reclamação de Satanás. Os motivos já estão colocados aqui. Jó não sabia disso, a gente sabe hoje, mas Jó não soube disso. E agora fica aí para a gente perceber o quanto Deus também é soberano na vida de cada um de nós. Então, o sofrimento que você passa, você pode não saber o motivo hoje, mas entenda, ao menos o motivo de você se aproximar de Deus, ele já vai ser útil. O sofrimento já vai ser útil somente se você tiver em voga esse tipo de aprendizado, né? Essa luta que minha família passou com a minha mãe, esse 1 mês e meio, estamos ainda lutando com ela ainda. Ela está de alta, está em casa, mas não está completamente curada ainda. Nós estamos ainda lutando para os rins da minha mãe voltarem a funcionar, não é? Então, médicos, remédios, tratamentos, enfim. Mas isso aproximou mais a minha família de Deus. Isso tira de nossa mente, do nosso coração, qualquer resquício de soberba pessoal, intelectual ou emocional, né? E a gente percebe o quanto Deus está no controle da nossa vida. Amém? Joia, 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 joia. Então, já temos aí as primeiras informações importantíssimas acerca da soberania do nosso Deus.
Que bom, que bom. E olha, tem muito mais ainda para que nós possamos aprender, aprofundar o nosso conhecimento sobre a soberania de Deus na vida de Jó. E com certeza, em diversos momentos, assim como eu, você também vai se identificar. E Jó está passando por isso, eu passei por algo semelhante e tal. E aí a gente vai ter alguns insights, né, de como perceber o direcionamento de Deus, a boa mão de Deus nos conduzindo. Isso é muito bom. Bom, não temos nenhuma pergunta aqui, né? Mas eu quero desde já agradecer a cada uma das irmãs que estão conosco, dos irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir a vocês que retornem na próxima aula, né? Na próxima quarta-feira, Aí. né? O reverendo Davidson vai fazer suas considerações finais, mas também eu vou pedir que tragam perguntas, né? Divulgue essa live, né? Para outras pessoas. Venham munidas de perguntas, porque as perguntas enriquecem e muito, né? As aulas, a exposição das escrituras sagradas. Reverendo Davidson, as suas considerações finais e depois, por gentileza, esteja orando por nós. Amém. Né? Só para lembrar novamente, os irmãos, os nossos livros aqui, ó, para quem gosta de pregação, A Semente e a Palavra, na sua segunda edição ampliada, 400 páginas de conteúdo para você aprender a fazer pregações narrativas, que vão cativar o coração, vão pegar o coração dos seus ouvintes como uma âncora, né? Ou melhor, como você vai aprender a fisgar o coração dos seus ouvintes, né, como alguém que está com um anzol pescando no mar, né? Então, olha, é interessante você entender, aprender a fazer pregações narrativas. Os comentários dos Salmos, né, o Salmo 23 aqui, ó, totalmente no hebraico, revelações originais do Salmo 23, um livro abençoadíssimo para a sua vida. Tem também aqui o livro Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91, totalmente comentado à luz do hebraico, também um livro bem ilustrado e bem diagramado, uma bênção para você também. E o nosso livro, o nosso carro-chefe, né, do nosso estudo, dos nossos estudos nessa série, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, um livro de 420 páginas. Veja só, né, o quanto esse livro aqui é abençoador. Você já está vendo em nossos resumos o quanto esse livro aqui vai ajudar você a lidar com os seus sofrimentos pessoais, com as suas dificuldades, né? Então, o livro que vai abençoar a sua vida, como a nossa irmã Zuleta está dizendo aqui, está indicando para adquirir os livros, eles vão abençoar a sua vida, especialmente esse livro novo aqui, o livro do ano, o livro Além do Sofrimento, esse comentário sobre o livro de Jó. E falando de sofrimento, pastor Aderson, nesse período que eu estava no hospital com a minha mãe, lidando com ela lá no CTI, depois do CTI principalmente, nesse período eu levei o computador lá e nesse período eu escrevi um novo livro, um livro pequeno, simples, direto, mas um livro que eu vou lançar talvez para ano que vem, um livro sobre como lidar com o sofrimento, com o problema de doença à luz da Bíblia. Como lidar com enfermidades à luz da Bíblia. Tá legal? Ele está pronto no seu primeiro texto, na sua primeira escrita. Eu vou ainda fazer uma última revisão, diagramar, trabalhar as artes, enfim. Para ano que vem, tem um livro novo chegando, que é o resultado desse período, desse deserto que eu tenho passado com a minha mãe, com a minha família. Então, eu estou fazendo do limão uma limonada, não é? Eu vou conseguir, através desse material, ajudar aqueles que enfrentam lutas com dificuldades, com enfermidades. Eles vão ter como que a Bíblia ensina a gente a enfrentar as enfermidades e a ser vencedor no final, tá bom? É um livro também abençoador para a sua vida. Aguarde para o ano que vem, se Deus assim nos permitir. Tá legal? Quem quiser fazer contato comigo, é pelo WhatsApp 021 998 58 5402.
021 998 585402. Tá legal? Vamos fazer a oração então para a gente terminar, porque o nosso horário já estourou aqui, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra mais um dia. Eu te exalto pelo modo como o Senhor tem trabalhado na minha vida, na minha família, em especial também na vida da minha mãezinha. Que o Senhor a abençoe nesse processo, ó Pai, de término da sua enfermidade, do seu sofrimento, e aguardamos ver a tua cura total, completa na vida da minha mãe. Nós te exaltamos também pelo modo como a minha família hoje está mais próxima ainda de ti, buscando no Senhor, ó Pai, a solução das nossas maiores dificuldades. Então, cuida de cada um de nós, cuida dos teus servos também, daqueles que enfrentam lutas, enfermidades, problemas, que a tua bênção esteja também, ó Pai, sobre o teu servo, pastor Aderson, sobre a Cris, que ontem comemoraram mais um ano de vida conjugal, que a tua bênção seja sobre eles, que a tua graça seja sobre eles e sobre a vida de cada um de nós também, que estamos aqui ao vivo, Senhor, nas primeiras horas dessa manhã, buscando o Senhor e tentando compreender a tua palavra. Nos abençoa em tudo, nos abençoa nos teus propósitos para a nossa vida, assim pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, retornamos aí amanhã com Amanhã com Deus e na próxima quarta-feira retornaremos com o nosso reverendo Davidson, com o nosso estudo, hein? Leiam, se você ainda já tem o material, se não tem, me chama no Zap para que eu possa enviar o material para você, traga a sua pergunta para que possa ser esclarecida. Eu tenho certeza que esses estudos já começam te abençoando, me abençoando. Então, convide outras pessoas para assistir e para participarem também. Reverendo Davidson, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado para conosco, para com a minha família. Da mesma forma, temos orado por você, por sua família. Orem por nós, né? Como nós estamos aí em evidência, nós carecemos aí da oração do Reverendo Davidson, a sua família, eu e a minha família. E aí, até Amém. próxima quarta-feira. Um abraço, um beijo no coração. Amém. Shalom a todos. Shalom.